abrindo caminho, quebrando as correntes. Seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada a Ele, a Ele, a Ele. É Ele, é Ele, é Ele que abriu esta igreja, é Ele que nos trouxe aqui, é Ele que vai trabalhar na nossa vida aqui esta noite, é Ele que vai curar, é Ele que vai libertar, é Ele que vai transformar, é Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação é dado a Ele, a Ele. Aleluia. Abra a vossa Bíblia, Salmo de número 46. Salmo de número 46, eu vou estar lendo a partir do primeiro versículo e a igreja irá acompanhar. À medida que você for encontrando, se coloque de pé em nome de Jesus. Salmo de número 46. Eu vou estar lendo a partir do primeiro versículo. Salmo de número 46. Eu vou estar lendo a partir do primeiro versículo. Sagrada Escritura nos diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua mão e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. A igreja repita o primeiro versículo em nome de Jesus. Feche a sua Bíblia, vamos passar por mais uma palavra de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós entramos da Tua presença para clamar ao Senhor, meu Deus, pela presença do Teu Divino Espírito Santo neste momento da palavra. Senhor Deus, assim como o Teu Divino Espírito Santo se fez presente desde a abertura desse culto, na direção do culto, no ministério de louvor, que agora, Senhor Deus e Pai, Ele vem se fazer presente neste momento da palavra. Meu Deus e Pai, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha, Deus, ungir a minha mente, os meus lábios, o Senhor venha ungir os ouvidos, a mente e o coração de cada um que vai escutar a palavra esta noite. Meu Deus e Pai, que através do Teu Divino Espírito Santo, meu Deus e Pai, a Tua palavra venha entrar em nosso coração aqui esta noite, que nós venhamos quebrantar o nosso coração, que nós venhamos, meu Deus e Pai, abrir os nossos ouvidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentado, é uma linda salva de palmas, Senhor. Irmãos, meditando uma palavra para trazer para a igreja essa noite, o Senhor me levou até esse salmo, o salmo de número 46, e o Senhor Ele me deu um tema para a mensagem essa noite. Tema este é: onde você tem buscado socorro? Nós lemos aqui, irmãos, o Salmo 46. Esse salmo ele é atribuído aos filhos de Coré. E aqui nós vemos eles dizendo no primeiro versículo: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas o que é refúgio
e fortaleza. Refúgio, irmãos, é quando nós procuramos fugir para nos esconder de um perigo, na qual nós queremos não estar diante desse perigo, mas nós queremos nos esconder. Então nós vamos para um refúgio. O que é fortaleza? Fortaleza, o próprio nome já diz, é força, robustez. Então aqui nós percebemos que os filhos de Coré, eles estavam dizendo então que Deus era o refúgio, era para onde eles escondiam, onde era a fortaleza deles, era o lugar forte que eles estavam no momento de angústia. Mas agora, o que é angústia? Angústia, irmãos, é um sentimento que todos nós, seres humanos, sentimos. E esse sentimento, ele faz com que nós venhamos a ficar triste, venhamos a ficar inquieto, venhamos a ficar ansioso. A angústia, ela causa no ser humano um vazio no peito. A angústia, ela causa no ser humano uma irritabilidade, isso é, quando ele está angustiado, ele fica irritado com facilidade. A angústia, irmãos, muitas das vezes, ela está muito próximo de uma depressão, e a angústia, ela causa desespero. E é no momento de desespero que muitas pessoas, elas buscam socorro, e algumas pessoas buscam socorros em lugares que vai piorar ainda mais a situação. Outras buscam socorros em lugares que não vai poder resolver o problema dela. Nós temos o exemplo do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 28, a partir do primeiro versículo. A Bíblia nos relata que os filisteus se juntaram com seus exércitos para batalhar contra o povo de Israel. Então Saul, ele consulta o Senhor, e a Bíblia nos diz que o Senhor, ele não responde Saul. E o povo começou a ficar aflito, o povo começou a ficar angustiado, o povo começou a ficar apavorado, porque se levantou o inimigo contra o povo de Israel. E diante daquela situação, eles sabiam que eles não dariam conta de vencer aquela batalha, de vencer aqueles inimigos. Então Saul, ele consulta o Senhor, mas o Senhor não o responde. Então Saul, ele manda chamar uma necromante. Saul traz uma necromante para se consultar com ela. Ele disse então, naquela época Samuel já estava morto. Samuel, o profeta que falava com o povo de Israel, que falava com Saul, ele estava morto. Então Saul, ele busca uma necromante, e ele diz para essa necromante: olha, faça-me subir Samuel. E ela disse: mas você sabe que rei Saul, porque Saul, ele foi procurar aquela mulher, ele foi disfarçado, ele não foi como rei. Então aquela necromante, ela diz: mas você sabe que o rei Saul, ele expulsou todos os necromantes dessa terra, e eu estou correndo perigo. E quando ela percebeu, ela viu que era Saul, ela assustou. Saul disse: olha, não precisa assustar, eu não vou falar isso para ninguém, mas eu preciso que você faça subir Samuel. Então aquela mulher, ela entra ali, e ela então chama, e ela diz: olha, vem subindo aí um homem. Então Saul pergunta: como é este homem? Ela diz: ele é um ancião envolto numa capa. Então a Bíblia Sagrada nos diz que Saul entendeu que era Samuel. Repita comigo: Saul entendeu que era Samuel. A Bíblia, irmão, não diz que é Samuel. A Bíblia diz que Saul entendeu que era Samuel. A Bíblia nos diz que aquela mulher diz que subia um homem envolto numa capa e era ancião. Então Saul, ele começa a conversar com aquele espírito como se fosse Samuel. E ele começa a dizer, e aquele espírito então começa a conversar com Saul como se fosse Samuel. Ele disse: Saul, por que viestes me perturbar? Ele disse: eu estou com o coração muito angustiado, porque os filisteus se levantaram contra mim, e eu consultei ao Senhor, mas o Senhor não me respondeu. Então aquele espírito, ele diz para Saul: olha, você
será entregue e estará comigo aqui amanhã, você e todos os seus filhos. Saul, no momento em que o inimigo se levantou, no momento que ele não viu solução, que a angústia tomou conta dele, ele ficou desesperado. E assim que acontece, irmãos, a luta se levanta, depois da luta vem a angústia, e depois da angústia vem o desespero. Saul, desesperado, ele vai até uma necromante. Necromancia era uma magia na qual se procurava a pessoa para saber de coisas ocultas ou de coisas do futuro, na qual se consultava os mortos. Saul havia lançado todas as necromantes de fora daquela terra, sobre a ordem do Senhor. Mas no momento de angústia, no momento que Saul estava passando por um momento difícil, ele clamou ao Senhor, o Senhor não respondeu, ele buscou uma necromante. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9. O Senhor lhe diz para o povo de Israel: quando entrares naquela terra, não terás aquele costume daquele povo, porque isso é abominação para mim. Não passará o teu filho ou tua filha pelo fogo, não consultará agoureiro, nem feiticeiro, nem necromante, nem quem consulte os mortos. Nem quem consulte o que, igreja? Nem quem consulte o que, igreja? Os mortos. Porque isso é abominação ao Senhor. Toda essa prática é abominação. O que é abominação? É aquilo que é maldito, é aquilo que deve ser rejeitado, é aquilo que é considerado impuro. Saul estava vivendo um momento difícil, ele estava vivendo um momento de angústia, e Saul então ele busca refúgio. Saul ele busca como fortaleza, ele busca socorro em uma mulher necromante. Ele buscou ajuda em um lugar, ele buscou ajuda em alguém na qual a Bíblia Sagrada, na qual a palavra de Deus abomina, na qual a palavra de Deus não aprova. Ele buscou socorro em um lugar onde as coisas só iriam piorar para ele. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 10, a partir do versículo de número 3. A Bíblia nos relata que as coisas foram piorando, a batalha foi piorando, o inimigo prevalecendo sobre Saul e o povo de Israel. Então Saul, vendo que ele iria ser derrotado, ele então diz para o seu escudeiro: ora, pega essa espada e fica em mim, me mata, para que eu não caia nas mãos dos filisteus. E o seu escudeiro então olha para ele, não teve coragem, disse: eu não vou fazer isso. Saul, ele pega a sua espada, lança sobre ela e tira a sua própria vida. Saul se suicida. E a Bíblia então nos diz, 1 Crônicas capítulo 10, a partir do versículo de número 13: assim morreu Saul por sua infidelidade ao Senhor. Não guardou aquilo que o Senhor havia falado, não guardou os mandamentos do Senhor, na qual o Senhor o entregou na mão dos seus inimigos, e ele foi morto. E o Senhor então entregou o seu reinado a Davi. Saul, ele buscou ajuda em um lugar que, ao invés de ajudar, atrapalhou mais ainda. Aquela necromante, ela foi o refúgio. Isso, ela foi para onde Saul se escondeu, aonde Saul procurou ajuda. Ela foi a fortaleza. Isso foi aquilo que Saul achou que iria fortalecê-lo, e foi ali que Saul buscou socorro. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque no momento de angústia bate o desespero, e quando a pessoa está desesperada, ela começa a buscar socorro em qualquer lugar, e ela pode buscar socorro em lugar que pode piorar ainda mais a situação. A Bíblia também nos diz que existem pessoas que buscam ajudas em lugar
na qual não pode ser ajudado, na qual não pode fazer nada por essas pessoas. Livro de Salmos 115, ou na versão da Bíblia Católica 113, nos diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque diz às nações: aonde está o seu Deus? O nosso Deus, ele está no céu, mas o Deus deles são de prata e de ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheiram, tem pés, mas não andam, e torna-se semelhante a eles, aqueles que o buscam e aqueles que fazem. Temos que prestar atenção, irmãos, naquilo que a Bíblia Sagrada nos diz. Às vezes buscamos ajuda em lugares que não podem nos ajudar, buscamos meios que não vai fazer nada por nós. A Bíblia Sagrada nos diz que são semelhantes a prata, são prata e de ouro, tem mãos, mas não falam, tem mãos, mas não pegam, não apalpam, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem pés, mas não andam. Sabe o que é isso, igreja? Não faz nada, não pode ajudar ninguém. Existem pessoas que buscam socorro neste lugar, existem pessoas que fazem esse tipo, fazem imagem de refúgio e fortaleza, mas a própria Bíblia nos mostra que não pode nos ajudar, não pode fazer nada por nós, e ainda nos diz: se tornam semelhante a eles, se tornam semelhante a eles, aqueles que o buscam e aqueles que fazem. Se busca socorro em uma imagem, então nós vamos ficar semelhante a eles, não vamos poder fazer nada, não vamos poder receber ajuda. Temos que ter cuidado onde nós buscamos socorro. Livro de Êxodo capítulo 20, versículo 4, a Bíblia nos diz: não fará para ti imagem de escultura, ou semelhança alguma do que é em cima do céu, ou embaixo da terra, ou debaixo das águas, e não te encurvarás a ela, e nem a servirá. Pastor, eu não estou gostando daquilo que você está pregando. Entenda uma coisa, irmãos, eu estou pregando Bíblia, eu estou pregando aquilo que a palavra de Deus nos diz. E se você não está gostando daquilo que eu estou pregando, então você não está gostando da Bíblia. Porque depois que acabar a mensagem, você pode entrar no Facebook, olhar a live e conferir cada passagem que eu estou falando aqui. Está na Bíblia Sagrada. O que nós precisamos entender é que nós temos que ter a Bíblia como única regra de fé para nós. Isto é, a Bíblia, ela tem que ser a nossa bússola, a Bíblia tem que ser o nosso guia, a Bíblia tem que ser aquilo que nós vamos obedecer. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E nós estamos acompanhando aí nesses últimos dias líderes religiosos, pastores, dizendo que a Bíblia é ultrapassada, dizendo que tem coisas na Bíblia que tem que ser revisto, que tem que ser analisado, que não é para o nosso tempo. Existem pessoas que são líderes religiosos, estão apoiando coisa que a Bíblia reprova. Entenda uma coisa, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante. A Bíblia, ela é do passado, sim, mas a Bíblia também, ela é do presente e ela é do futuro. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair o mês que vem, do que o jornal, a reportagem que vai sair no jornal daqui a 10 anos. E existem pessoas que estão menosprezando a Bíblia. Existem pessoas que estão separando na Bíblia aquilo que eles querem crer e aquilo que eles não querem. Temos que ter cuidado com isso. Por exemplo, se nós pegarmos uma receita de um bolo,
se nós pegarmos e fazer da forma que nós queremos, sem seguir a receita, ou se nós tirarmos alguma coisa da receita, com certeza ele não vai dar certo. Nós precisamos entender que a Bíblia não é para nós escolhermos aquilo que nós queremos acreditar ou aquilo que nós não queremos acreditar. Ou nós acreditamos na Bíblia ou nós não acreditamos. Ou nós seguimos a Bíblia ou nós não seguimos. Temos que ter cuidado onde nós buscamos socorro. Se a Bíblia diz que não é para buscar socorro em determinados lugares, não é para buscar. Se a Bíblia diz que não é para fazer, não é para fazer. Se a Bíblia diz que não é para se prostrar diante de imagem, não é para se prostrar diante de imagem. Se a Bíblia diz que não é para adorar a imagem, então não é para adorar a imagem. É a palavra de Deus. Temos que ter cuidado onde nós buscamos socorro. E eu te pergunto essa noite, você que está aqui na igreja, onde você tem buscado socorro? Você que está nos assistindo pela internet, onde você tem buscado socorro? Onde você tem buscado socorro? Quem tem sido o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro? Porque isso faz a diferença. Isso faz a diferença para te trazer alívio e vitória, ou sofrimento e derrota. Todos nós passamos por momentos de angústia. Todos nós passamos por momentos de sofrimento. E angústia, irmãos, ela vem logo depois de uma luta, de uma dificuldade. E muitas das vezes, quando nós estamos angustiados, nós encontramos com um vazio no peito, nos irritamos com facilidade, sentimos um sofrimento, uma dor no peito. Isso traz um vazio. E nós temos que ter cuidado, irmãos, nesse momento. Temos que ter cuidado onde nós buscamos socorro. Nós temos o exemplo de Saul. Saul, ele buscou socorro em uma necromante, na qual Deus, ele não aprovava e não aprova. E o que aconteceu com esse homem? Ele buscou o Senhor uma vez, o Senhor não respondeu. O que ele fez? Ele foi buscar socorro em outro lugar. Ele abandonou o Senhor, ele fez aquela necromante de refúgio, de fortaleza, onde ele buscou socorro. E a Bíblia é bem clara em nos dizer que Deus não aprova isso. Muitas das vezes, irmãos, Deus, ele não nos responde no momento que nós clamamos. Muitas das vezes Deus sabe da nossa angústia, porque Deus sonda o nosso coração. Mas Deus não nos responde, irmãos, para Ele ver se realmente nós confiamos nele, se realmente nós fazemos Ele de nosso refúgio e fortaleza. Nós vamos observar que quando Saul buscou ao Senhor, a Bíblia nos diz que o Senhor não respondeu. Então ele correu para uma necromante. Mas segundo o livro de Crônicas nós lemos aqui que o Senhor disse que Saul foi derrotado porque ele não consultou ao Senhor. Isso, ele buscou o Senhor uma vez, o Senhor não respondeu, eu vou buscar socorro em outro lugar. Temos que ter cuidado, irmãos, porque a luta traz angústia. A angústia traz o desespero. E o desespero é perigoso. O desespero faz com que nós venhamos tomar decisões que de cabeça fria, num momento de tranquilidade, nós não tomaríamos. O desespero, ele faz com que nós venhamos a ter determinadas atitudes e muitas das vezes Deus reprova. E se Deus reprova, não tem como ter vitória. Deus, ele quer, irmãos, que nós venhamos a entender, assim como o salmista entendeu,
que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E se você continuar lendo, ele diz que não importa o que está acontecendo, não importa se os montes se abalam, não importa se a terra vai para os mares, não importa o que está acontecendo, mas nós temos que confiar no Senhor. Só o Senhor tem capacidade de quebrar o arco, só o Senhor tem capacidade de cessar a guerra. Não existe nenhum outro meio. E Deus, essa noite, Ele quer que eu e você venhamos a fazer dele nosso refúgio e fortaleza, que no momento de perigo, no momento que nós estivermos apavorados, que nós estivermos com medo, angustiado, apavorado, que nós venhamos fugir para Ele, nos esconder nele, fazer dele a nossa fortaleza, buscar socorro nele. Não tem outro meio, igreja. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5: só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Só há um Deus e um mediador, um intercessor, um que pode levar a nossa oração, um que pode levar a nossa angústia, um que pode levar o nosso problema a Deus: Jesus Cristo, homem. Não existe outro intercessor, não existe outro mediador. É Bíblia, é a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entenda uma coisa, igreja: não existe outra maneira de chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Ninguém vai a Deus. Não tem como eu e você chegarmos a Deus por outro caminho. Não tem como eu e você chegarmos a Deus por um feiticeiro. Não tem como eu e você chegarmos a Deus por um algoreiro. Não tem como eu e você chegarmos a Deus por uma necromante. Não tem como eu e você chegarmos a Deus por alguém que consulta os mortos. Não tem. Não tem como eu e você chegarmos a Deus por uma imagem de escultura. Não tem como. Só há um mediador, só tem um caminho, só tem um meio de chegar a Deus: Jesus Cristo, homem. E muitas das vezes nós clamamos a Deus, nós oramos e Deus não responde. Então nós começamos a usar outros meios, porque nós temos um problema muito grande, irmãos. Nós queremos que aquilo que nós pedimos a Deus, ela seja resolvida, aquele problema, aquela situação, no nosso tempo. Nós queremos que Deus faça de imediato. E muitas das vezes, irmãos, Deus não quer fazer. E nós precisamos colocar na nossa mente, no nosso coração, que Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é Senhor. Ele faz na nossa vida aquilo que Ele quer, e não aquilo que nós queremos. Ele faz na nossa vida no tempo que Ele quer, e não no tempo que nós queremos. Nós precisamos colocar isso no nosso coração, porque se nós não colocarmos isso no nosso coração, quando o inimigo se levantar, quando os exércitos se levantarem, nós não vemos saída, nós clamamos a Deus e Ele não responder. Se nós não colocar no nosso coração que Deus é soberano, que Ele faz do jeito que Ele quer e quando Ele quer, nós vamos buscar outros meios. E muitas das vezes esses meios
eles são do desagrado do Senhor. Muitas das vezes esses meios não vão poder fazer nada por nós. E quando nós, irmãos, colocamos Deus de lado e começamos a querer resolver da nossa forma, é a mesma coisa que nós estamos dizendo para Deus: olha, Senhor, pode deixar que eu vou resolver. Eu pedi, eu clamei, o Senhor não atendeu, então pode deixar que eu vou dar um jeito. Nós temos o costume de dizer, irmãos, que o brasileiro ele dá um jeitinho para tudo. Mas entenda uma coisa: no mundo espiritual não existe jeitinho para tudo. No mundo espiritual, ou nós vencemos, ou nós somos derrotados. No mundo espiritual não tem como arrumar um jeitinho com um amigo, não tem como arrumar um outro intercessor, não tem como fazer outra coisa não, irmãos, não tem como. Ou nós colocamos Deus na situação, ou nós tiramos Deus da situação. Ou nós colocamos Deus para resolver o problema, ou nós tiramos Deus. Entenda uma coisa: o salmo que nós lemos, ele começa dizendo: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas o salmista diz: ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam, eu não temerei. O que é isso? Ainda que o problema se levante, ainda que nós estejamos passando por um momento difícil, ainda que nós olhamos aos nossos olhos carnais, nós não vamos ver solução, mas nós temos que saber que Deus é soberano, e se Ele for o nosso refúgio e fortaleza, se nós buscarmos socorro nele, no tempo dele Ele vai nos dar vitória. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor por isso? Aleluia! Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu não sei onde você tem buscado socorro. Eu não sei se você já pediu ao Senhor uma vez, Ele não atendeu, e você está buscando através dos seus meios. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite: faça aquilo que você tem que fazer, e deixa Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer. O que eu tenho que fazer, pastor? Ora, busca, insiste em orar. E o que é aquilo que Deus vai fazer? Se você fizer dele o seu refúgio, a sua fortaleza, buscar socorro nele, mesmo que você esteja passando por momentos de lutas e dificuldade, Deus vai te dar vitória. Aleluia. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Nós vamos estar descendo, vamos estar orando por você. Entenda uma coisa: faça de Deus seu refúgio, sua fortaleza. Busque socorro somente nele. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus e Pai, eu apresento a minha vida nas tuas mãos, a vida da missionária Juliana, do presbítero Bruno, do presbítero André. Senhor Deus e Pai, nós vamos descer, vamos orar, mas a nossa dependência está na ação e no mover do Teu Divino Espírito Santo. Meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Teu Divino Espírito Santo, venha curar, venha libertar, venha transformar, em nome de Jesus. Santíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus e Pai, eu repreendo toda seta, todo dardo inflamado do maligno contra a vida dessa manhã.
Xabalá, salá, sabali, xabalá, salá, sabali, xabalá. Assim diz o Senhor, labali, xabalá, salá. Entro eu na sua casa, labali, xabalá, salá, labali, xabalá, salá. Assim diz o Senhor, visitarei eu as tuas noites de sono, trarei eu paz na sua noite de sono, trarei eu descanso, labali. Xabalá, salá, labali, xabalá, salá, sabali, xabalá, salá. Meu Deus do céu, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu abençoo a vida dela, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, labali, sabali, xabalá. Deus, eu repreendo toda seta, todo dardo inflamado do maligno, labali, xabalá, salá, sabali, xabalá. Meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus e Pai, que através do Teu Divino Espírito Santo, eu venha tocar do alto da cabeça, a planta dos pés. Toca aqui. Toca, Senhor. Às vezes, Senhor Deus e Pai, tem ele perguntado por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que, Senhor? Labali, xabalá, salá. Tem o Senhor tratado com ele? Labali, xabalá, salá, sabali, xabalá. Tem o Senhor dado livramento? Labali, xabalá. Lembra daquele dia? Labali, xabalá, salá, que você disse assim, quase, labali, xabalá, quase não, labali, xabalá, fui eu, labali, xabalá, salá, sabali, xabalá, salá, tenho eu te guardado, labali, xabalá, salá, quero eu te abençoar mais, labali, xabalá, tenho eu mais coisas para te dar, labali, xabalá. Lembra daquele desejo do teu coração? Que você disse assim, eu acho que não vai acontecer. Agora já era. Labali, xabalá, salá, sabali. Quero eu mais de ti. Labali, xabalá, salá, e você verá. Labali, xabalá, salá, o que eu vou fazer. Labali, xabalá, salá. Para você entender que é eu que falo contigo. Assim diz o Senhor. Tenho eu aquele para mudar lá, ó. Sabe aquele? Labali, xabalá, que muitos não dão nada por ele. Labali, xabalá, salá, pois é. Labali, xabalá, salá. Quero eu mudar, quero eu transformar. Labali, xabalá, salá. E é você, labali, xabalá, que eu quero usar. Labali, xabalá, salá. Assim diz o Senhor. Labali, xabalá, salá, sabali, xabalá, salá. Labali, xabalá, salá, sabali, xabalá, salá. Aleluia. Amantíssimo Deus, Pai,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento, Deus, a vida desta mulher no Cristo. Meu Deus, repreendo toda seta, todo dardo inflamado maligno. Meu Deus e Pai, que através do Teu Divino Espírito Santo, Senhor continue capacitando, usando e abençoando, meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Ora, você, Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus repreende toda a seta, todo dardo inflamado maligno contra o coração do Senhor. Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se houver trabalho, oferenda contra a vida dele, toca nele, toca, seta, dardo inflamado maligno contra o coração desse homem. Em nome de Jesus eu te repreendo agora, pelo poder, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu te repreendo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, em nome de Jesus, eu repreendo agora, cai por terra, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de bênção, de cura, de vitória, de alegria, de tranquilidade e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aos avisos, irmãos. Sábado, domingo que vem, se dia primeiro agora, eu vou ter 8, não é isso? É 8, isso mesmo, né? É 8. Tem 16 horas, né? Quanto a gente faz? 16 horas a reunião, né? Irmãos, vamos aos avisos. Lembrando que domingo às 18 horas nós temos o nosso culto de louvor e adoração. Quarta-feira às 19h30, culto de cura e libertação. E quinta-feira às 19h30 nós temos nossa reunião de grupo de célula GLA. E nós temos um grupo no bairro Ana Carrara, sob a direção do diácono Marcelo e da pastora Jane. Temos um grupo ali no bairro Bandeirante, na casa da nossa irmã Carla, sob a direção do presbítero Bruno e a diaconisa Luciana. E nós vamos iniciar agora, quinta-feira agora, na casa da nossa irmã Daiane, ali na Pampulha. Amanhã às 19h30, nosso grupo de reunião de célula. Se não tiver o desejo de participar de alguns grupos, né, ou nos procure, que a gente vai para que você possa estar aí participando. Nós temos também aqui, irmão, essa cesta de pedidos de oração. Você pode colocar nomes e pedidos. Nós temos uma caneta lá atrás, tem papel, tem um vidro de álcool gel lá também. Você possa passar álcool gel nas suas mãos. E nós temos, nós oramos no final do culto. E no final do ano nós apresentamos
ao Senhor no monte todos os pedidos. E nós temos aí também o Aviva Amada, que é um encontro de mulheres. A missionária Juliana pode estar falando sobre isso aqui, por favor. Vai ser dia 21 de novembro, às 16 horas, o Aviva Amada é no sábado. Pai do Senhor a todos os irmãos, em nome de Jesus. O encontro de mulheres é uma reunião onde nós fazemos, que nós reunimos todas as mulheres para estar orando, para estar conversando, para estar abrindo o coração. A reunião, irmãos, nada mais é aonde nós oramos, nós intercedemos por cada uma. É uma bênção. Você é nossa convidada, aonde é que nós fazemos uma roda, nós conversamos e ali muitas dão testemunho do que Deus fez. Talvez você, fica tímida de conversar com alguma família, e na reunião aqui de mulheres, irmãos, é uma bênção. As mulheres conversam, se abrem uma com a outra. Então não perca, venha, porque vai ser uma bênção no nome de Jesus. Lembrando que é dia 16 de novembro. Cadê aqui, gente? Dia 21 de novembro, às 16 horas, no sábado. Lembrando também que temos reunião de ministério dia 8 de novembro, sem ser esse domingo ou domingo seguinte, para todos os diáconos, diaconisa, pastores, presbíteros, missionários. Reunião de ministério dia 8 de novembro, às 16 horas aqui na igreja. Tolerância de 10 minutos. A partir daí nós baixamos a porta e já não pode mais participar. Temos a preparação do batismo também, início dia 19/10, às 19 horas. Então, preparação do batismo, nós iniciamos dia 19/10, já tivemos 2 aulas de preparação. Segunda-feira agora nós não vamos ter por causa do feriado. A segunda-feira seguinte nós vamos ter. Então, toda segunda-feira, preparação do batismo aqui na igreja, às 19 horas. Vamos estar entrando que chama Ainda há Esperança. Algumas pessoas querem questionar a campanha, algumas pessoas querem ser contra a campanha, mas eu vou explicar para você o que é uma campanha. Nós, da Igreja Pentecostal Avivamento e Poder, não temos o costume de usar objetos, não usamos símbolos para campanhas. A nossa campanha é simplesmente nós nos reunimos para orar juntos um pelos outros, no mesmo propósito. Então nós vamos entrar a partir do dia 4 agora de novembro com uma campanha Ainda há Esperança. Você que perdeu a esperança de alguma coisa ou está perdendo, você que conhece alguém que perdeu a esperança ou já está perdendo a esperança, seja no casamento, na família, no trabalho, na vida financeira, na saúde, eu quero que você venha participar conosco, que você convide alguém para estar conosco. Ainda há esperança. Nós vamos estar aqui 7 quartas-feiras, orando, clamando a Deus. Campanha, irmãos, nós vamos estar orando junto no mesmo propósito. E nós temos essa caixa aqui, na qual você pode trazer da sua casa, se você quiser, um papel. Você não precisa colocar nome não, você só vai trazer o papel. Se você está perdendo a esperança ou perdeu a esperança, nós vamos colocar essa caixa aqui. As pessoas vão vir e vão depositar aqui o papel, aquilo que é o pedido que eles querem. E no final do culto, nós vamos estender, nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando para que Deus possa dar a resposta. Eu busquei aí, eu, o presbítero Bruno, buscamos 7 dias de oração no monte. A missionária Juliana esteve conosco, a diaconisa Luciana esteve conosco, o diácono Daniel, a diaconisa Amanda, a diácono Marcelo, para que Deus possa nos abençoar. Então estamos orando por essa campanha, estamos orando pela vida de vocês, e dependemos também da oração para que o Espírito Santo está ainda mais em nosso meio, venha curar, venha libertar,
venha salvar, venha transformar vidas. Por isso que nós buscamos. E a campanha é simplesmente isso. Nós vamos estar aqui depositando os pedidos e vamos estar orando juntos 7 quartas-feiras. E depois dessas 7 quartas-feiras, eu vou marcar um dia e nós vamos estar levando esses pedidos no monte. Nós vamos estar aqui ungindo esses pedidos, derramando óleo aqui dentro dessa caixa. E nós vamos estar levando esse pedido no monte e apresentando ao Senhor. Então participe conosco, convide alguém para estar conosco. Com certeza que vidas vão ser transformadas. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Alguém em nosso meio que se encontra afastado do caminho do Senhor? Nós vemos a diferença entre afastado e desviado. Afastado é aquele que se aborreceu com alguma coisa na igreja e achou que ficar em casa, lendo Bíblia, orando era o suficiente. E nós sabemos, irmão, que a Bíblia nos diz que nós temos que estar ligados no corpo de Cristo, né? Na igreja que é o corpo e na qual Cristo é o cabeça. Alguém que se encontra afastado do caminho do Senhor e quer voltar? Se houver, levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Alguém que se encontra afastado do caminho do Senhor? Alguém que se encontra desviado do caminho do Senhor e quer voltar? Se houver, levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Alguém que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e quer aceitar? Levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Alguém que quer aceitar Jesus? Alguém que se encontra afastado, alguém que se encontra desviado do caminho do Senhor? Amém. Quero pedir ao presbítero André que esteja orando pelos pedidos. O presbítero Bruno, oração final. E a missionária Juliana, a bênção apostólica. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Estenda as tuas mãos, vamos fazer a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, meu Deus, apresentando a cada pedido, meu Deus, nesse cesto, meu Pai. Pessoas, meu Pai, como disse a palavra, meu Pai, estão socorrendo a Ti, meu Pai, estão clamando ao Senhor. Pai, estão clamando ao único Deus verdadeiro, meu Pai, ao único que pode solucionar, meu Deus, os problemas da vida dela, meu Pai. Pai, todo pedido que está aqui, meu Pai, estamos apresentando a Ti, meu Pai. São vidas que clamam a Ti, Senhor, pelo milagre, meu Pai. Pai, pelo milagre familiar, pela cura, meu Deus. Pai, que o Senhor venha operar, meu Deus, milagres aqui, meu Pai. Pai, que o Senhor comece, meu Pai, já agir, meu Pai, já responda a cada um, meu Pai, porque estamos clamando ao Senhor, meu Pai. Pai, o Senhor que é presente aqui neste momento, meu Pai, faça o milagre, meu Pai. Aqueles que estão também, meu Pai, pela internet, meu Deus, neste momento, fazendo o seu pedido, meu Pai, em oração, que o Senhor responda a cada um deles, meu Pai. A Ti entregamos, meu Pai, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Coloca a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nós queremos agradecer a Ti, meu Pai, por mais um dia, ó Pai, na Tua casa, Deus, mais um dia na Tua presença. Te agradecer, ó Pai, por mais um dia, o Senhor ter nos abençoado. Mais um dia, meu Pai, o Senhor ter nos dado a oportunidade, ó Pai, de louvar e bendizer o Teu santo nome. Deus, queremos Te agradecer, meu Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Te agradecer, meu Pai, pelas vitórias concedidas. Meu Pai, te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Meu Pai, quero apresentar ao Senhor, meu Pai, esse final de semana que se aproxima. Deus, que o Senhor venha abençoar o final de semana de cada um dos Teus filhos. Meu Pai, que o Senhor venha nos trazer livramento, ó Pai. Que o Senhor venha nos guardar, meu Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Pai, estaremos saindo da Tua casa, mas não da Tua presença, ó Deus. Nos leve, ó Pai, em segurança de volta aos nossos lares. Assim, meu Pai, nós oramos, ó Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estenda a mão todos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Está encerrado o culto. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.